Tá entrando. Oi, Jussi! Olá! E Tudo aí, bom? Boa querida? noite. Boa noite. Tem um pessoal Prazer estar entrando. aqui. Deixa eu ajeitar aqui E meu aí, Jussi? celular, que Oi? quando é em dupla, menina, fica diferente o negócio. A configuração Fica aqui. com um timezinho, né? Um pouquinho assim, meio atrasado, o time, mas vai dar certo. Cris, prazer, assim, Oi! gigantesco ter você aqui. Meninas, nem Ai, nossa live, porque a nossa convidada de hoje é simplesmente maravilhosa, ah, né? prazer meu estar Eu, aqui. eu e a Prazer todo maioria meu, aqui é sua Jussi. grande fã. Ai, gente, um beijo. Obrigada, viu? E é um prazer meu estar aqui na sua live. É sempre um prazer. Pode me convidar sempre que eu venho. Ah, você, se a gente pudesse, tinha você aqui todos os dias. Ai, Ju, obrigada, minha querida. Isso É, é ótimo. porque assim, olha, gente, para quem conhece a Cris pessoalmente, como eu conheci, Cris, essa pessoa maravilhosa aí que vocês estão vendo aí atrás, ela é melhor ainda pessoalmente, muito mais Ai, agradável, Ju. muito mais gente boa. E Cris, Ai, Ju, obrigada. E mais eu faço magra das que suas você está palavras as minhas, fitness. viu? É, Eu faço das suas palavras as minhas. Ju, é uma pessoa maravilhosa, assim. Nós nos conhecemos nos bastidores. Ela estava palestrando em um congresso e eu fui verdade. palestrar também. E aí, nos bastidores do congresso, a gente se encontrou. E aí, desde esse dia, assim, eu gostei muito dela. E, né, Jússi? Foi, a gente começou a bater papo, santo Oi, bateu, gente. gente. Verdade. Na mesma hora, né, Jússi? No mesmo instante. Oi, Verdade. meninas. Boa noite. Estão perguntando quando você vai para Goiás. Para Goiás, Sara, eu não tenho previsão. Esse ano, inclusive, eu pedi para os contratantes que me levam para diminuir minha agenda de viagens. Porque esse ano eu quero viajar menos para dar mais atenção aqui às minhas redes sociais, dar atenção a vocês e dar atenção também, mais atenção ao ICR Select. É por conta disso, esse ano eu decidi viajar menos, mas para estar mais aqui presente, né? Fazer mais vídeos, mais coisas para vocês, mais artigos. Então, mas Goiás eu não sei, eu adoraria ir para Goiás, mas eu não tenho previsão. É. E meninas, espalhem essa live para suas colegas, porque o tema de hoje é de extrema importância, né? A gente vai falar um pouquinho. Eu falaria sobre o ultrassom, mas eu acho que Cristiane Rocha falar de ultrassom é melhor. Até porque, gente, eu acho que hoje em dia, assim, questão de autoridade na estética, né? Cris, inclusive, tem artigos publicados nesse respeito, né? Eu acho que é uma pessoa que tem a tal para vir aqui falar para vocês. O pessoal já vinha me pedindo fazer live a respeito, né, de ultrassom. Mas eu falei assim, não, eu vou chamar a Cris para falar de ultrassom. Primeiro, porque a Cris é uma querida. E segundo, Ai, porque eu acho que ninguém obrigada. fala de ultrassom como ela, né? Eu sou apaixonada realmente por ultrassom mesmo, Jussi. Foi o meu primeiro artigo científico publicado e a minha primeira monografia de pós, na minha segunda pós, a minha primeira pós, aliás, foi sobre ultrassom. Então, assim, eu sou apaixonada por ultrassom. E é uma técnica incrível, é uma tecnologia incrível que agrega muito à nossa prática clínica. E eu sou apaixonada. Assim, hoje eu quero tirar o máximo de dúvidas de vocês sobre ultrassom. Aproveite depois, deixa a dúvida aqui, que eu estou aqui para isso. Pois é. Então, Cris, aproveitando, deixa eu te perguntar um pouquinho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da definição, né? Do que é o ultrassom, né? Do que é, por exemplo, cavitação. Porque hoje em dia, com o marketing, né? Que existe hoje um grande marketing, né, em torno desses aparelhos. E aí, existem aqueles aparelhos bambambãs antigos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a definição do ultrassom, né? E também, logo após, o que é também a cavitação, se possível. Certo. Então, primeira coisa, gente, para a gente entender, o ultrassom é um tratamento mediante vibração mecânica. Então, quando a gente utiliza energia ultrassônica, seja lá qual for o ultrassom, vai ter ali uma energia mecânica, vai ter vibração de moléculas no meio. Essa vibração de moléculas no meio faz com que a onda sonora se propague. Então, o ultrassom, o próprio nome já está dizendo, ultrassom. Ele é mais alto que o espectro do som. Só para a gente entender direitinho, abaixo de 20 Hz é infrassom, é abaixo do som. De 20 Hz a 20 mil Hz, nós temos o som. E acima de 20 mil Hz, nós temos o ultrassom. É um som
tão alto que não é mais audível ao ser humano. Então, nós temos o infrassom, abaixo de 20 Hz, de 20 Hz a 20 mil Hz, é tudo que é som nesse espectro, e tudo que é acima de 20 mil Hz, ultrassom. E assim, Ju, a gente fala muito de ultrassom e cavitação. Ah, tal ultrassom faz cavitação, tal ultrassom faz... Todo ultrassom faz cavitação, gente. O ultrassom de 3 MHz, aquele de 21 watts, que nós chamamos de baixa potência. Vamos ver que não é baixa potência hoje na live. Vou explicar para vocês o cálculo. Show. E vocês verão que é tudo, vai acabar culminando em 3 watts por centímetro ao quadrado. Vou chegar lá. Ele tem cavitação. Aquele que a gente chama de alta potência com 3 zeros faz cavitação. Porque o ultracavitacional faz cavitação. O focalizado tem cavitação. Todo ultrassom faz cavitação. Cavitação é a formação de bolhas em um meio. Então, todo ultrassom faz cavitação. Então, não tem essa história, tal ultrassom faz cavitação. É ultrassom? Então, ele tem o fenômeno cavitacional, que é a formação de bolhas em um meio, né, com diferença de pressão. Sim. Então, gente, primeiro ponto, todo ultrassom faz cavitação. Se o ultrassomzinho é aquele de 3 MHz, claro que ele faz cavitação. Agora, Ju, se a diferença é saber distinguir entre cavitação estável e cavitação instável. Essa é a diferença. Vamos lá. Posso continuar, Ju? Pode, ficar à vontade. Porque se Até eu deixar, tô dando aula aqui, gente, ó, tô de camarote aqui. Se quer se deixar, sai falando, mas qualquer coisa pode Não, falar. Viu? vai falando, amiga, eu tô aqui, ó. Você Então, assim, gente. bem das meninas, que aí, eu sei que você tá falando, às vezes a gente não pega todas. Então, eu vou anotando as perguntas que forem surgindo e depois eu vou para aqui, gente, tá? Certo, tá bom. Então, gente, primeiro ponto, todo ultrassom faz cavitação. Agora, vamos entender a diferença que alguns fazem cavitação estável, outros fazem instável. Exemplo, o ultrassom de 3 MHz, aquele que a gente está acostumado, terapêutico, aquele menorzinho, ele faz cavitação estável. Ultrassom de alta potência com 3 eras, aquele que tem correntes junto, faz cavitação estável. Qual é que faz o instável? Eu vou explicar a diferença entre cavitação estável e instável, sendo que todos fazem cavitação. O fenômeno cavitacional está presente em todo o ultrassom. O HIFU, ultrassom focalizado de alta intensidade, que eu vou explicar sobre ele hoje em detalhes também, faz cavitação instável. E o que a gente chama de ultracavitação, aquele de baixa frequência, em kHz muito baixo, faz instável. Então, qual a diferença do estável para o instável? O estável, gente, eu vou fazer aqui uma simulação. Cavitação estável, o que é? Lembra que cavitação é formação de bolhas em um meio. Imagina vocês essas bolhas se movendo assim, suavemente, tá? Se eu tenho as bolhas se movendo de forma suave, né, sofrendo compressão e descompressão, tudo de forma suave, eu tenho uma cavitação estável. Se eu tenho uma cavitação onde as bolhas se movem de forma violenta, muito rápida, né, com muita diferença de pressão e muito violenta, eu tenho uma cavitação instável. Quando essas bolhas se movem de forma violenta, de forma, né, agitada, ela acaba causando implosão. E quando elas implodem, elas causam dano, microlesões às células adipócitas que estão adiposas, células adiposas ou adipócitos, que estão próximos a ela. Por isso que o HIFU e o ultrassom cavitacional, que a gente chama de ultracavitação, chamamos comercialmente, mas sabemos que todo faz cavitação, por isso que eles são efetivos em gordura localizada, porque eles fazem cavitação instável, essas bolhas se rompem, elas estão próximas às membranas dos adipócitos, elas acabam causando lise nas membranas dos adipócitos, né? Levando inclusive a uma apoptose, que é a morte celular programada dos adipócitos. Já o ultrassom de 3 MHz e o de alta potência, né, com 3 eras, eles não fazem a cavitação instável. As bolhas não se movem violentamente, não causam implosão e não causam danos nas membranas celulares, ok? Então, por isso que para celulite, gente, para fibroedema geloide,
um dos melhores mesmo é aquele ultrassom de 13 MHz e aquele de alta potência. Já para gordura localizada, o melhor é o HIFU, que é o ultrassom focalizado, e a ultracavitação ou lipocavitação, comercialmente falando. Entendeu? É porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm muita dúvida, né? Eu não sei como pergunta, eu falo assim, professor, que aparelho, né? Eu falo assim, que aparelho tem para. Ah, se eu achar legal comprar ultrassom, né? É um dos mais legais, né, e versáteis. Porque a gente pensa muito nesses tratamentos, a gente fala muito de fibroedema, de gordura localizada e tal, mas dá para trabalhar tanta coisa com aquilo, gente, né? Até pós-operatório, edemas, né? Pessoas que têm lipedema. A pessoa tá falando que tá cortando o som. Agora eu não sei se é o seu, porque eu tô ouvindo tudo tranquilo. O seu eu tô ouvindo cortado, Jússi, mas tá dando para te ouvir. Mas tô ouvindo, tipo assim, interrompendo, como se fosse um Interrompendo. ultrassom pulsado, em pulsos. Ô, Jesus. Ai, Ai, o gente, áudio. não sei se vale a pena a gente desligar e voltar ou continuar, né? Tá Vocês estão me cortando. ouvindo bem? Tá ouvindo Jussi bem? Ou tá não me ouvindo bem? Ou não tá ouvindo Jussi bem? Ah, diz que é o Quer seu, dizer que Jussi, o que não meu tá tá legal o ruim. áudio. Gente, que horror. E agora? Vocês querem que a gente. Começa. Quer que eu recomece a live de novo? Ou quer que a gente dê prosseguimento? Fala aí, quer que qualquer coisa a gente vai e volta. Decidam aí, gente. O que vocês É, decidirem, Jussi é a anfitriã da live, você que decide. porque qualquer coisa eu saio, volto de novo, reinicio, né? Aí continua. Porque quem tá falando mais é a Cris, tá, gente? Eu tô adjuvante hoje. Ó, Ó, tá dizendo que agora continua, ficou bom. comece pra mim os dois. A Kelly diz que os dois estão bons. É porque a Tá ótimo. Cris tá Acho que melhorou. trovejando. Aqui tá trovejando um pouco, então a internet fica. Ah, então é isso. É isso, Está. Jussi. Aqui tá um Estou calor. aqui, estou aqui, gente, praticamente tá dando um raio na cabeça. Mas, Cris, vale a pena. Não, imagina, aqui tá um calor. Jussi disse que melhorou. Todo mundo falou que melhorou aqui, Ah, ó. pronto, show de bola. Mas tá calor mesmo. Aqui tá pesadíssimo. Tá um negócio de louco. Bahia, né? Você tem que estar calor, senão não é Bahia. Deixa de ser Bahia. Por isso que nossos melasmas não aguentam, gente. Nossos melasmas afloram, não tem Menina, jeito. que luta, viu? Que luta esses melasmas. Nesse calor, mesmo que você não fique exposto ao sol, o mormaço não tem jeito. Acaba deixando a gente nessa. Mas tudo bem, gente. Já que vocês estão pedindo pra gente continuar, né? Então, vamos continuar, tá bom? A Cris falou um pouquinho sobre o que é ultrassom, sobre o que é cavitação. Agora sim, Cris, muita gente tem dúvida, por exemplo, qual é a diferença da operação do ultrassom no modo contínuo e também no modo pulsado, né? Que existem esses dois modos de trabalho. O que é que a gente trabalha no modo contínuo e o que é trabalhado, então, no modo pulsado? Perfeito, Jus. Vamos lá. Gente, o que é ultrassom contínuo? O modo contínuo é quando as ondas elas são emitidas de forma contínua, como o próprio nome já está dizendo, sem interrupções, continuamente. Logo, ela tem um efeito térmico muito grande em relação ao pulsado ou pulsátil, que tem interrupções das ondas sonoras. É como se fosse pulsos interrompendo. Logo, ele é atérmico ou pouco térmico. Ponto. Então, o contínuo tem um efeito térmico ali. O pulsado, por ter essas interrupções nas ondas, ele não tem efeito térmico. Logo, o contínuo, por ser térmico, ele tem um efeito que a gente chama de tixotrópico. O que é tixotropia? É a propriedade de amolecer alguma coisa. E aí a gente vai lá para o fibroedema geloide, onde nós temos a substância fundamental amorfa bem mais endurecida, né? Bem mais viscosa, bem mais geleificada. Então, o contínuo, ele acaba amolecendo essas estruturas. Então, ele é excelente para fibrose, ultrassom contínuo. Fibroedema geloide, ultrassom contínuo. Eu quero ali um efeito térmico, eu quero a tixotropia. Pós-operatórios tardios, contínuo. Cicatrizes, contínuo, ok? Não vou utilizar o contínuo jamais, pessoal, nunca, num pós-operatório imediato. Neste caso, um pós-operatório onde tem uma inflamação aguda, jamais utiliza-se ultrassom contínuo. Utilizamos aí o pulsado, porque ele não tem o efeito térmico, ele só vai ter o efeito mecânico.
Então, por exemplo, Jússi e meninas, imagina você que no pós-operatório imediato, eu tenho uma fase aguda da inflamação. Então, eu vou ter os sinais flogísticos, calor, dor, rubor, edema. Se eu colocar ultrassom contínuo ali, se eu colocar mais calor ali, eu vou piorar o estado, a regeneração daquele tecido. Ou seja, pode causar microhemorragias, pode retardar a regeneração dos vasos sanguíneos, do endotélio, que é a parede dos vasos. Logo, eu não vou utilizar o ultrassom contínuo no pós-imediato, porque ele tem efeito térmico, não se usa. Então, neste caso, numa lesão mais aguda, no pós-operatório, pós-lipoaspiração, eu utilizo mais o ultrassom pulsado ou pulsátil, porque ele não tem o efeito térmico, e o efeito térmico ele não é bem-vindo em fases agudas. Mas fora isso, gente, fibroedema geloide, né, celulite, joga duro lá no seu ultrassom com modo contínuo. Ele é maravilhoso por causa do efeito térmico e por conta da tixotropia, do efeito tixotrópico. Isso. Uma coisa interessante, Cris, que você falou aí, é sobre essa questão do efeito térmico, né? Quando usar, quando não usar. A maioria das intercorrências que eu percebo que acontece com ultrassom é justamente por as pessoas saberem, né? Como utilizar o ultrassom? Às vezes utiliza o ultrassom contínuo, onde não poderia utilizar, por exemplo, né, no pós-operatório imediato. Uma moça aqui, ela, inclusive foi uma das perguntas que você estava conversando, ela falou que viu uma blogueira que anunciou, ela até mostrou, né, ela teve uma espécie de acidente, né, foi uma interferência, segundo ela, com o ultrassom microfocado no rosto. Nossa! Você chegou a ver? Eu vi, depois eu vou te mandar. Ela ficou com um buraco no rosto. Mas, nossa! Feio. Porque o focado, ele é todo... Porque o transdutor dele, né, do focado... Ele faz já vou assim, adiantar né? uma coisa. Porque ele é todo côncavo. Então, ele acaba concentrando energia no ponto focal, né? E ele é parado. Ele é o único tipo de ultrassom que a gente para em algum momento. Para e vai fazendo as andanças, vamos assim dizer, no ponto focal. Os outros não, os outros são todos em movimentos. Mas o focalizado, por ele parar e concentrar energia, ele pode levar a queimadura. Aliás, todos podem, né? Mas ele, porque ele tem as formas paradas, né, você utiliza, faz o pulso, para uns segundos, aí vai movimentando, ele pode causar queimadura. Eu não vi não, Ju, você sabe. Depois eu te mando, quando acabar a live eu te mando. As meninas fizeram outra pergunta aqui, ó. Depois de quanto tempo pode usar ultrassom no contínuo? No pós-tardio, ela pergunta quanto tempo é considerado pós-tardio. Gente, eu falo muito sobre isso. Nos meus cursos é o que eu mais recebo, assim, Cris, quantos dias está um pós-tardio? Mais interessante do que você observar o tempo, porque o tempo varia. O exemplo, eu fiz cesariana. Quando eu fiz cesariana, em 8 dias minha cicatriz estava totalmente ok. Já a minha prima, com 20 dias, ela estava ainda com inflamação aguda. Ou seja, mais importante do que o tempo é você observar as individualidades biológicas do paciente. Se o paciente chegou, ele no pós-operatório, ele está inflamado, né? Você observar. Os sinais flogísticos, ele está inflamado, ele está com muito rubor na região, ele está... Opa, não vou fazer. Vocês estão entendendo que olhar os sinais visíveis, Jússi e meninas, é muito mais importante do que você se ater ao tempo, porque isso varia. Tem pessoas que a regeneração tecidual é rápida. Tem gente que demora 15 dias, ainda está no pós-operatório com inflamação totalmente aguda. Então, não tem como a gente falar em tempo, né? Eu falo mais ou menos 30 dias, só para dar uma organização didática. Mas não sabemos como está. Então, mais importante do que se ater ao tempo é você se ater visualmente aos sinais flogísticos. Está inflamado? Inflamação aguda, não coloca o ultrassom no modo contínuo. Ver se tem calor, rubor, edema, tá, gente? Dor, não faz. 3 desses 4 já é inflamação, né, Cris? Já é inflamação. 3 já tem inflamação, então não mexe, tá? Aí as meninas estão perguntando quanto tempo. O pessoal está perguntando sobre calcular tempo. Quanto tempo ficar numa área, quanto tempo usar ultrassom numa sessão?
Ó, gente, na verdade tem um cálculo que é a área dividido pela era, tá bom? Você pega a área, que é a base, vezes a altura, pela era. Como na prática clínica esse cálculo a gente acaba não utilizando muito, tem um cálculo muito mais fácil, né? Porque a gente fica assim, ah, eu vou calcular a área, base, altura, dividir pela era. Aí tem aparelhos que a era, gente, é a área de radiação efetiva, né? Que é aquele material piezoelétrico que está lá no transdutor, ele tem uma área. Então, pode ser 7, pode ser 8, pode ser 3. O de 3 eras, às vezes é 6, 6 e 6, né? 18 de era. Então, fica meio complicado calcular área por era. Então, tem uma forma que é mais ou menos assim. Você pega um quadrante e você conta quantos cabeçotes couberam naquele quadrante. Vou imaginar... Ai, gente, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Uma coisa quadrada. Deixa eu ver. Ó, tem um caderno aqui. É só uma simulação, tá? Aqui é um caderno. Aí vamos dizer que eu tenho. Aqui o caderno é óbvio que é um caderno. É. Ai, gente, ó. Aí, bem eu isso, né? Aqui é um caderno, essa é ótima. Ó, pessoal, aqui, ó, dividi aqui, tá? Aqui é um quadrante. Aí vamos dizer que aqui couberam 6 cabeçotes, tá? Eu vou pegar aquele cabeçote, vou ver quanto aqui coube. Logo, eu farei 6 minutos neste quadrante. Se você pegar um quadrante menor, se couber 4 cabeçotes, você faz 4 minutos naquele quadrante. Conta 1 minuto por cabeçote. Você pegou uma área maior, aí você vê quantos cabeçotes couberam ali. Couberam 8. Você vai medindo, pega o cabeçote, vai medindo. Poxa, deu 8 cabeçotes nesse quadrante, faz 8 minutos. Então, este é um cálculo mais prático, mas tem o cálculo de área dividido pela era também que vocês podem fazer, tá bom? Show de bola. Deixa eu pegar aqui, gente. Teve uma outra pergunta também que fizeram interessante, né? Por exemplo, perguntaram qual ultrassom ideal para tratar papada. O papada, eu gosto muito do focalizado, né? Do microfocado. E também tem uma empresa, pode falar o nome de empresa, Jússi? Pode. Pode. A HTM lançou agora, gente, ultrassom de 5 MHz. Porque assim, quanto maior essa frequência, mais superficial ele é, menos profundo. Então lançou um para a região facial de 5 MHz. Porque o de 3 MHz acaba sendo mais profundo que o de 5 MHz, ok? Quanto maior essa frequência, menor a profundidade. Só que, em compensação, maior a absorção nos tecidos superficiais. Papada, eu posso utilizar esse ultrassom de 5 MHz. Né? Agora, se tiver muito tecido adiposo ali, você pode utilizar até o de 3 MHz, sem dúvida. Ou o ultrassom focalizado também, o microfocado, né? Aquele que eu expliquei, que o transdutor é... que eu vou até falar sobre a diferença do ultrassom hoje em detalhes, mas só para adiantar que o transdutor ele é curvo, ele é côncavo, ele é muito bom. Se quiser, já que a gente já está falando, você já pode dar continuidade. Porque eu ia perguntar. Certo, vamos lá. É bom para o pessoal saber, gente, porque tem gente que às vezes não sabe. O pessoal às vezes pensa assim, de 1 MHz, né? Às vezes o pessoal pensa que ele penetra menos. o pessoal pensa assim, 1 MHz, às vezes algumas pessoas pensam, né? Penetra menos que o de 3. Mas Exato. assim, gente, quanto maior a frequência, menor a profundidade no tecido. Então, o de 1 MHz, ele penetra como se fosse para profissionais, por exemplo, de lesão e reabilitação poder utilizar. Porque ele vai em periósteo, em músculo, em tendão. Já o de 3 MHz, o que a gente utiliza, ele vai mais superficial. Então, quanto maior essa frequência, menor a profundidade. Mas, em compensação, maior a absorção dos tecidos superficiais. Então, ele é maravilhoso. Então, nós temos o ultrassomzinho de 3 MHz, né, que a gente chama de baixa potência. Mas, gente, sabe por que ele não é baixa potência? Vou explicar para vocês. O que é mais importante não é a potência geral. Não é a potência. Eu vou explicar por quê. O que importa é a potência média espacial. Todos eles, a maioria, o ultrassom de alta potência, que a gente chama, e o ultrassomzinho de 3 MHz, todo ele chega a 3 watts por centímetro quadrado máximo. Por quê? Porque a potência geral dividida pela era vai dar essa potência média espacial, que é que importa, que é que chega no tecido, que a gente vai trabalhar. Então, faça a conta aí. Aquele ultrassomzinho, tem empresa que fabrica ele por 21 watts, tá? Era 7. Quando você divide a potência geral pela era, vai dar o quê? Vai dar 3 watts por centímetro quadrado. Aí você vai pegar aquele grandão,
né? Aqueles de 3 eras, de alta Aí, potência. pronto. Para as meninas que estão perguntando aqui qual é a diferença entre os tipos de 3 e o de alta potência. É, o Cris já está respondendo, Pronto. gente. Estou Aí, pode respondendo. falar, Cris. Pronto. Eu estou falando agora de potência, depois eu vou falar o que é que o ultrassom de três eras tem a mais. Eu peguei até exemplo aqui, gente, de empresas, né? De parâmetros, tem várias empresas, então não vou falar nome de empresas. Eu vou pegar só parâmetros para vocês entenderem. Porque tem de 56, tem de 78. Então você vai pegar. 45. Isso. Então você vai pegar essa potência geral e vai dividir pela era. Tem empresa que tem 3 eras, não é isso? Aquelas 3 Isso, eras. aqueles cabeçotes maiorzinhos. Maiorzões, aliás. Vocês também na minha cara, gente. Eu fechei para mostrar o caderno e estou achando as potências das empresas. Mas aí você procura lá a potência da sua empresa, não tem importância, e você faz o cálculo, tá bom? Deixa eu ver. Achei, pronto. Tem uma empresa que a potência é 54 watts geral. Aí a pessoa fala, puxa, 54 watts e a outra 21, pequenininho. Então, a potência vai ser maior. Mas quando você dividir os 54 watts por, se a era é 6 e vem 3 eras, 6, 12, 18, certo? Você vai pegar 54 watts e dividir pela era. Potência geral dividido pela era, que vai dar a potência média espacial, que é que importa. Quando você for dividir esse 54 por 18, vai dar 3 watts por centímetro quadrado. Então, a maior parte vai chegar sempre, a maior não, todas, 3 watts por centímetro quadrado. Antigamente, pessoal, as empresas faziam os pequenininhos, que a gente chama de baixa potência, com 1,5 watts por centímetro quadrado o máximo. Só que hoje não. Hoje a maior parte das empresas fazem aqueles menores que chegam até... Gente, isso é muito alto. 3 watts por centímetro quadrado é muito alto. Então, de baixa potência ou de alta potência, ambos, quando você for dividir a potência geral pela era, que é a área de radiação efetiva, vai chegar a 3 watts por centímetro quadrado. Ponto. Então, não é que seja alta potência, porque no final vai dar tudo, né? Vai culminar nos 3 watts por centímetro quadrado. Porém, o de alta potência, ele é maravilhoso, porque além do ultrassom, ele vai ter correntes associadas. Eu amo ultrassom de alta potência, gente. Aí pode fazer a terapia combinada, né? Vai ter terapia combinada e você vai levar menos tempo, porque ele tem 3 eras. Então, vai influenciar no tempo, não é na potência. Porque a potência final vai ser 3 watts por centímetro quadrado. Mas vai influenciar que você vai fazer mais rápido. Enquanto o ultrassomzinho de 3 MHz você vai demorar mais, o de alta potência, com correntes associadas, vai ter 3 eras. Logo, você vai demorar menos tempo. E ele vai ter correntes associadas. Ou seja, ao mesmo tempo que está saindo energia ultrassônica do cabeçote, do transdutor, ao mesmo tempo está saindo, por exemplo, corrente excitomotora. Então, você trabalha maravilhoso, gente. É muito bom, pessoal. É maravilhoso. Você utiliza que eu já vi ele fazendo, né? Você fazendo ultrassom e a corrente excitomotora. Gente, chega daquela ultrassom assim, acho que eu vi você fazendo útil. Ai, que coisa linda! Eu fico apaixonada. É maravilhoso. É bom, né? A gente vê que a tecnologia hoje nos permite isso, né, Jússi? E permite também, meninas, fazer ultrassom com corrente de eletrolipólise ao mesmo tempo ali. Você faz ultrassom e já sai a corrente de eletrolipólise no ultrassom, no cabeçote. É muito bom. Então, são as diferenças básicas. Na minha opinião, é uma das melhores coisas que a gente tem dentro da estética hoje para a redução de gordura localizada. É antigo, né? Mas eu acho que é uma das correntes mais efetivas que tem para gordura localizada mesmo. Né? Eu adoro efetividade. Eu acho que tem muito estudo científico a respeito, graças a Deus. O pessoal perguntou... E aí, só para terminar o ultrassom... Ai, obrigada, meninas, que a gente está linda com batom vermelho. Não sei se é Jussi ou são as duas, mas você tá linda, que Jussi combina os cachinhos dela com os batons vermelhos. Vermelho valoriza, gente. Tira a cara de cansaço, né? Que a gente eu já atendi hoje, já resolvi tanta coisa, já fui para academia, já voltei. Então, o vermelho é para dar uma alegrada. Então, gente, tira um print nosso. Se você tá gostando da nossa live, tira um print nosso. Deixa a gente sorrir. Tira um print ali de sorrindo e coloca nos stories se você assistir essa live, que a gente compartilha, né, Jussi? Então, printa e coloca nos seus stories e marca a gente. Só terminando... Entender de ultrassom, gente, tá?
Aí, bora no Pois é. print, Cris. Hoje, ficou Aí, legal? Deu? pronto. Gente, só rapidinho falar de mais outra. Então, assim, tem ultrassom de 13 MHz, já expliquei, o de alta potência. Tem o focalizado. O focalizado, a diferença é que o transdutor dos outros é plano. O do focalizado, ele é assim, gente, ele é curvo, ele é côncavo. Isso faz com que as ondas, elas caminhem assim, ó, elas sejam convergidas em um único ponto, ponto focal. Então, ele é maravilhoso para gordura localizada, porque ele vai lá, causa cavitação instável, que eu já expliquei na live o que é cavitação instável, e ele causa ali microtraumas nas membranas dos adipócitos. Então, ele leva ali, sem dúvida, a uma lesão, uma lise, né? Uma lise é uma quebra nas membranas dos adipócitos. Então, o focalizado é excelente para gordura localizada. E tem o de baixíssima frequência, gente, em kHz, que a gente chama de lipocavitação, ultracavitação de baixa frequência. O que é que tem esses, né? Esses de baixa frequência, que é em kHz, então, pensa vocês como eles são em baixa frequência. Tem estudos que mostram que entre 28 kHz e 80 kHz, neste parâmetro, gente, de 28 kHz a 80 kHz, o que é que acontece? O ultrassom nesses parâmetros causa ali formação de microbolhas que se rompem. E por estarem próximo à membrana dos adipócitos, causam fragmentação dessas membranas e aumento da enzima caspase 6. Essa enzima caspase 6, ela está associada a eventos apoptóticos, a apoptose. Então, o ultrassom cavitacional, que a gente chama de ultracavitação, mas todos têm cavitação, tá? Lembra que eu falei no começo. Mas o ultrassom focalizado, todos. Mas o focalizado e esse que é de baixa frequência, que nós chamamos de lipocavitação, ultracavitação, eles causam essas lises adipocitárias nas membranas. Logo, há extravasamento de conteúdo lipídico, né? Os adipócitos eles sofrem microtraumas, e aí ele é excelente para adiposidade localizada. E já o ultrassom de 3 MHz e o de alta potência com 3 eras, ele não faz isso, ele faz a cavitação estável, mas ele é maravilhoso também por outros mecanismos, como lipólise, como tixotrópico. Então, ele é excelente para fibroedema geloide, né, para fibroses, o de 3 MHz. Tá começando na estética, gente? Pode comprar o seu ultrassomzinho de 3 MHz, o compacto, pode. Vocês Funciona vão muito. trabalhar muito, muito. Eu penso assim, as empresas querem me matar quando eu falo isso, mas é verdade, ele funciona muito. Microcorrentes funciona muito e é baratinho. Então, assim, as empresas querem me matar porque querem que eu fale que não sirva. Só que serve. Os baratinhos, os mais em conta, é maravilhoso. E a gente sabe, né, Ju? Se você sabe, eu sei que quando a gente está começando na estética, nem todo mundo está podendo comprar um focalizado, gente. Nem todo mundo pode comprar um de alta potência. Eu demorei para ter. Então, comece com o que você pode. Você pode ter o de 3 MHz, vá em frente. Vá lá, compra o que você pode e exerça seu trabalho. Ah, não tem um aparelho. Faça técnicas manuais, mas exerça a sua profissão com amor, com dedicação, tá bom? E aos poucos você vai comprando, isso que importa. Com certeza. Eu mesma trabalhei muitos anos sem aparelho, mas muitos. Eu digo que pelo menos assim, eu já trabalhei com eletrolipólise, né? Eu utilizava para fazer acupuntura estética, inclusive. Utilizei muito, maravilhoso. Mas só vim ter eletrolipólise depois de, e o ultrassom eu vim comprar no ano passado, pra você ter ideia. E comprei usado, né? Paguei mais barato da colega que fechou a clínica dela. Aí comprei da colega, tem um pequenininho, gente, horrores. E eu sempre combino com terapia manual, né? Que eu acho que apesar de hoje em dia a gente usar muito aparelho, o aparelho poupa bastante, né? A gente alivia bastante e faz coisas também que a mão não faz, né? A mão não faz cavitação, por exemplo. Mas eu acho que combinar com as terapias manuais é fantástico. Você fazer uma sessão de ultrassom, finalizar com uma massagem, para mim é essencial, né? Eu acho que tem que ter uma também, eu também. Eu acho que as terapias manuais estão aí e eu nunca deixo de propagar, porque
foram as terapias manuais que nossas pioneiras esteticistas começaram, né? As massagens, o toque é terapêutico. Gente, o toque, ele melhora a insônia, ele melhora a depressão, né? Ele estimula o sistema límbico. O toque, ele é maravilhoso. E às vezes, Jussi e meninas, tá se perdendo muito isso. Tá ficando tudo muito mecânico. As pessoas não olham mais nos olhos dos pacientes, não conversam. Às vezes aquele paciente tá triste, tá feliz, tá ansioso. Você precisa ter essa humanidade, né? Eu luto por uma estética humana. Eu sei que você também, Ju. Eu luto muito por uma estética mais humana, uma estética mais terapêutica, mais de toque, mais de olho no olho, né? Uma estética de verdades, onde você propague a verdade para o seu paciente, onde você se preocupe com o bem-estar dele. Eu acho isso fundamental. Olha, deixa eu te perguntar duas coisinhas aqui sobre contraindicações que o pessoal falaram, né? Eu queria que você falasse um pouco das contraindicações. E, por exemplo, uma menina perguntou se em taquicardia pode fazer ultrassom. E se grávidas, no caso, se a esteticista é grávida, se ela pode manter a aparelho de ultrassom. Gente, pensa vocês, que é uma das perguntas que eu mais recebo. Cris, estou grávida, posso fazer eletroterapia? Antes de falar, explicar uma coisa para vocês. Quando eu ensinava em faculdades, uma das minhas disciplinas era eletroterapia. Então, eu ensinava eletroterapia. Quando chegava o primeiro dia do período do semestre, uma aluna minha falava assim, Cris, estou grávida. Eu falava, tranca a disciplina, faz outras disciplinas, não faz eletroterapia agora. Quando você tiver o neném, você pega essa disciplina de novo, essa cadeira, né? Por quê? Porque, gente, nós temos pouco... Para você ter ideia, só radiofrequência. Eu estou falando da profissional gestante. Nós não temos estudos científicos que atestam que fazem mal ou não para profissionais gestantes por falta de estudos de caso, porque ninguém quer ser o estudo populacional ali testar, né? Não é correr o risco de ter bem mal formado por causa disso. Imagina, correr risco de teratogenia, né? Má formação fetal. Então, nenhuma gestante quer, com a razão. Por conta disso, nós temos quase nenhum estudo. Tem um estudo só da radiofrequência que mostra que se a pessoa trabalhar muito, muito mesmo, sabe, todo dia, grávida, causa problemas. Mas assim, pela cautela, eu prefiro não fazer com a profissional gestante. Por quê, gente? Porque a onda ultrassônica, ela não tá... Olha, ondas de ultrassom, lembra que eu falei para vocês que é acima de 20.000 Hz? É acima do espectro do som, ela não tá só ali, ela tá aqui, ó, se propagando no meio. Ondas de radiofrequência, não tá só aqui. Ela tá propagando no meio. Então, até que ponto até alta aquilo pode frequência, Cris, que é assim, alta frequência que proibidíssima para grávida. Imagina, pois é, imagina a alta frequência que vai transformar, né, o oxigênio da atmosfera em ozônio. Ou seja, atmosfera. Então, tá aqui, pessoal. Vocês estão entendendo, gente, o meu cuidado? Então, assim, eu tenho uma frase que eu falo assim, é melhor você ter excesso de cautela do que não ter. Se for pecar, peque pelo excesso. Peque pelo excesso de cuidado. Então, eu não indico ultrassom profissional gestante. Joia. Perguntaram também sobre pessoas, por exemplo, você falou do tratamento de papada, eles perguntaram sobre pessoas que têm problemas na tireoide. Tá, vou falar. Ô, Shirley, só rapidinho, só grávida não pode usar nenhum aparelho, Cris? Shirley, pode os mecânicos. Um exemplo, um Indermo que não tem corrente. O Indermo você pode, um pile de diamante pode, que não tem correntes eletrotermofototerápicas, né? É mais estímulo mecânico ali, aí tudo bem. Uma endermoterapia vibratória, aí tudo bem, tá bom? Sim, a tireoide, gente, se a pessoa tiver qualquer disfunção na glândula, não utiliza, tá? Nesta região de papada. Você pode utilizar o ultrassom no abdômen, tranquilamente, mas não utiliza nessa região próxima. Se tiver ou hipo ou hipertireoide, qualquer disfunção na glândula tireoide, não utiliza na região. Aproveitando, Cris, que você está falando, eu queria falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter ao utilizar o ultrassom, até para não gerar intercorrências, né? Como você falou, por exemplo, de manter, se você manter, por exemplo, o ultrassom parado, né? As ondas estacionárias podem causar ali, né, queimaduras. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Certo. Então, gente, eu estava conversando, acho que foi ontem, com uma menina, que ela me mostrou um vídeo que a pessoa conversando na clínica e fazendo ultrassom. E ela fazendo ultrassom bem rápido, porque ela estava conversando, e na medida que a conversa acelerava,
o transdutor acelerava também. Então, primeiro cuidado, gente, o transdutor, ele deve ser movimentado de forma lenta. Para ter uma boa propagação, uma boa absorção no tecido, o ultrassom, ele não se faz de forma rápida, ele faz de forma lenta, para que haja propagação, que haja boa absorção, né? Que você tenha um máximo, porque a gente sabe que tem uma atenuação ali. Se você utilizou ultrassom, nem tudo vai chegar ao tecido-alvo. Ele vai atenuando à medida que vai penetrando no tecido. Então, se você utilizar rápido, mais atenuação você terá, menos propagação e menos absorção. Primeiro ponto, fazer de forma lenta. Segundo ponto, não parar o transdutor, exceto somente o focalizado que a gente para, né, que faz o focal. Mas fora o focalizado, todo ultrassom não pode parar, como o Jussi bem lembrou agora, pode causar ondas estacionárias, né? O que são ondas estacionárias, gente? As ondas emitidas, elas se encontram com as ondas refletidas, ó. Elas se encontram, porque você parou. Eu tô aqui fazendo ultrassom, aí tô conversando, aí parei. Quando eu paro, essas ondas que estão emitidas vai refletir, vai sofrer reflexão e vão se encontrar. Isso pode causar aquecimento muito acentuado, pode causar uma queimadura interna, você não vê a queimadura na superfície, mas dentro sim. Pode causar, gente, o pior, olha o que eu vou falar. Pode causar estagnação de células dos vasos sanguíneos. Ou seja, as células pararem, estagna e forma trombos, né? Coágulos. Então, pode formar trombos, aquecimento acentuado, queimadura, dano no endotélio, dano na parede dos vasos. Ou seja, nunca para o ultrassom. Outro cuidado, né? E outra coisa que eu vejo muito é desacoplando muito o ultrassom. Você está utilizando o ultrassom e desacopla, e conversa. Vira-se de lado, ultrassom. Vira-se de lado. Aí depois o ultrassom quebra, dura muito pouco. Por quê, gente? Quando você está com o ultrassom ligado e ele está aqui, ele não se propaga no vácuo, né? No ar, naquela frequência. Não se propaga. Então ele vai sofrer, ele vai refletir no ar e ele vai voltar para o transdutor. Ele vai refletir e vai voltar. Isso vai causar um superaquecimento no cabeçote do aparelho. Então, vai descalibrar o aparelho, vai aquecer demais. O tempo de vida útil do seu aparelho, que a gente compra com tanto suor, com tanto gosto, a gente quer que dure, vai ser menor. Verdade. Então, isso acaba com o equipamento. Você está utilizando na paciente, você desacoplar um pouco, vai ter presença de ar entre o transdutor e a pele. Não pode ter presença de ar. Por isso que a gente também utiliza o gel como método de condução. Jussi e meninas, nós não podemos utilizar um creme, porque o gel, ele tem uma impedância acústica muito próxima à impedância acústica da pele. Tem uma lei da física que diz o seguinte, gente, quanto mais próxima a impedância acústica entre dois meios, melhor e maior vai ser a propagação do ultrassom. O gel hidrossolúvel, ele tem uma impedância acústica bem próxima à impedância acústica da pele. É muito parecida a impedância acústica do gel com a pele. Logo, vai ter uma excelente propagação. Já um creme tem uma impedância acústica diferente da impedância acústica da pele. Por isso que a gente não utiliza o ultrassom com creme, nós utilizamos com gel. Esse é o motivo. Porque quanto mais próxima a impedância acústica entre dois meios, melhor será a absorção do ultrassom. E o gel tem uma excelente... A água é maravilhoso. A água tem impedância acústica muito próxima da pele. Tanto que tem métodos subaquáticos na fisioterapia, né, com água, mas no nosso caso a gente precisa do gel, porque a gente não vai mergulhar, porque a gente não é o nosso foco, não é reabilitação, nosso foco é estética. Então a gente utiliza um gel para deslizamento como método de condução. Agora, Cris, aproveitando que a gente está aqui, papinho de colega, né? Assim, uma coisa que eu percebo, tá, gente? Eu vou aproveitar que Cris está aqui e trazer essa figurinha com ela. Quando o tecido, né? Ele tem água, quando tem água dentro do tecido, e eu digo porque eu testo em mim, viu? Eu acho que com certeza a propagação do ultrassom melhora quando você está fazendo no tecido hidratado, né? Porque às vezes tem por exemplo, muita gente às vezes vai fazer alguma coisa depois. Eu geralmente, uma coisa que eu faço é fazer uma hidratação às vezes antes, né? Colocar cosméticos ali que possam permear, que tenham, né, que vão ali levar uma água para aquele tecido. Perfeito. E aí depois, gente, eu acho assim que o peito verdade. Né? Bem melhor, né, Ju? Perfeito, uma pele hidratada é outro nível para receber a onda ultrassônica, né?
Vai se Perfeito. Por isso que propagar às vezes muito. é melhor a gente marcar a hidratação antes, né? Ô, Ju, É, só responder uma pergunta de uma menina. Ai, deixa eu ver o nome pronto. dela. Só falar o nome dela. Então, perguntou sobre A coração. Cacá perguntou assim: se o ultrassom não se propaga no ar, por que a gestante não pode utilizar? Gente, ele não se propaga no ar muito, mas se você faz isso, ele vai propagar e vai. Tanto que ele se propaga a um ponto que ele vai refletir. Não é que não sai nada. Ele vai primeiro, ele vai se propagar. Quando ele não vai conseguir se propagar, porque vai ter reflexão, então ele volta. Mas no primeiro momento, houve essa propagação, para depois ter uma reflexão. Para poder ter reflexão, é que primeiro se propagou, e aí refletiu e voltou. Mas esse momento que ele sai, que ele propagou um pouco, já é um nível de propagação, correto? Mas ele não fica se propagando no ar. Ele não fica, ele vai voltar, ele vai refletir, ele vai sofrer reflexão e refração também. Pronto. O pessoal está falando para você falar sobre hidrolipoplasia não aspirativa, sobre o uso do ultrassom com essa técnica. Ó, a hidrolipoplasia é quando a gente utiliza o soro fisiológico, por exemplo, né? E utiliza o ultrassom. Então, injeta alguma substância, pode ser soro fisiológico, e logo depois faz o ultrassom. Isso cria uma cavitação instável, que é aquela cavitação que eu expliquei para vocês, onde as bolhas se movem de forma mais violentas, causando implosão e causa danos ali às membranas das células adjacentes adiposas, né? Os adipócitos, que é excelente para gordura. Então, hidrolipoplasia é muito legal para gordura localizada. A hidrolipoplasia, na verdade, tem uma questão que eu não vou entrar agora, gente, nesse mérito, que era que se esteticista utiliza, se esteticista não utiliza. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Outro dia a gente faz live sobre, né, sobre regulamentação, sobre categoria. A Carbox, sim, nós podemos utilizar, isso é fato. Carbox, já fiz até lives com o advogado, Leandro, né? Léo, que vocês conhecem, a gente fez na letra da lei que pode utilizar. A hidrolipoplasia, não vou entrar nesse método, mas é isso. É quando você injeta uma substância e faz ultrassom para ter ali uma cavitação instável e causar lise. Lise é quebra, né? Nas membranas adipositárias, microtraumas ali, e que haja um extravasamento do conteúdo lipídico. O resultado vai ser muito parecido com o ultrassom focalizado, HIFU, que é aquele do transdutor curvo, côncavo, né? Vai ser muito parecido, e com o ultrassom de baixa frequência, a ultracavitação. É muito parecido, vão fazer uma cavitação instável. Não vai fazer a estável, que é aquilo que eu já expliquei no começo, a diferença entre os dois. Pronto. O pessoal está pedindo para falar de muitas correntes hoje, gente. Gente, olha, corrente é um assunto que rende. O pessoal quer falar de eletrolipólise, de eletroporação, adoro eletroporação, por sinal. Mas assim, gente, eu também gosto. Prometo que um outro dia trago o Cris aqui para a gente falar mais sobre essa corrente. Só o ultrassom já é um tema gigantesco. O pessoal estava perguntando, tem uma menina que perguntou se podia fazer em quem tem taquicardia, né? Olha, gente, esse tipo de aparelho, né, que gera calor, geralmente é contraindicação absoluta para pessoas que têm problemas cardíacos, né? Que, principalmente essa descompensação. Então, não pode, né, Cris? Pressão alta descompensada, pressão baixa também descompensada, marca-passo, câncer, tromboses. Gente, pois é, não, e assim, a trombose, gente, é muito comum pessoas terem trombose, e se sua anamnese não tem escrito, coloque lá trombose, para você perguntar. Porque, gente, pensa comigo, trombose é um trombo. Se aquele trombo se desloca, vira um êmbolo, né? Êmbolo é o trombo quando se desloca. Êmbolo dá embolia. Pode ser uma embolia pulmonar, quando aquele trombo se deslocou e o êmbolo foi parar no pulmão. Então, o aquecimento, né, a drenagem linfática também é contraindicada em trombose, tromboflebite. Flebite vem de veias, quando é o trombo nas veias. Tudo que é trombose, e você coloca aquecimento, você pode fazer com que aquele trombo se desloque e vire êmbolo. E êmbolo para uma embolia é um passo. Então, cuidado com tromboses, com ultrassom. Tá? Não. Com ultrassom e com tudo. O pessoal quer saber como é que faço a hidratação. Amanhã eu dou a receitinha nos stories, tá, gente? Mostro fazendo, fica melhor, né? Que aí, pra gente falar aqui de passo a passo, fica em bola, o meio de campo. Aí amanhã nos stories
eu falo um pouquinho de hidratação, tá? Antes do ultrassom para vocês. Até mostro. Vou assistir, até eu quero ver, quero aprender com o Júlio. Pronto. Tem várias formas de fazer, com aparelho, sem aparelho, com um vapor, sem vapor, enfim. O pessoal perguntou também, Cris, sobre gel com ativos, tá? Perguntaram se isso é possível no modo de fonoforese ou se, por exemplo, você colocou o ultrassom no modo contínuo, né? Então, se você utilizar um gel com ativos, esse gel com ativo também vai funcionar nesse modo, por exemplo, contínuo ou pulsado, sem estar no modo fonoforese? Sim, gente, assim, quando o ultrassom traz a opção fonoforese, o que é que acontece? Quer dizer que o fabricante foi lá e escolheu os parâmetros para você. Mas quando você vai apertar, vai aparecer os parâmetros. Quais são os parâmetros para a fonoforese? Vocês vão encontrar muitas variações de literatura, mas 0,8 watts por centímetro ao quadrado no modo contínuo, você consegue uma boa permeação. Pode sim utilizar gel com ativos. E quer ver um ativo maravilhoso, gente? Tem vários estudos. Cafeína. As metilxantinas, por exemplo, cafeína, no gel com ativos, você consegue fazer uma boa fonoforese, que é aumento da absorção dos ativos, da permeação de ativos, através do ultrassom. Em média, 0,8 watts, 1 watt por centímetro ao quadrado, são parâmetros bons para que você consiga uma boa permeação, tá bom? Parâmetros muito altos, ao contrário do que muita gente pensa, para a fonoforese não é tão interessante. Não é interessante um 3 watts por centímetro ao quadrado. É melhor para permeação 1 watt por centímetro ao quadrado, 0,8. Esse parâmetro é bem interessante, no modo contínuo. Porque a fonoforese, eu preciso ali, além da tixotropia, que vai me ajudar ao modo contínuo, eu preciso ali que haja um efeito térmico para que eu consiga ter uma vasodilatação e aumento da permeação de ativos. Então, tudo que você vasodilata, você dilata o capilar, né, os vasos, você tem uma melhor permeação. É por isso que todas as fontes térmicas, você tem ali uma alta permeabilidade cutânea. Porque você tem uma ótima permeação. Então, tudo que tem vasodilatação, que é dilatação do calibre dos vasos, aumenta a permeação de ativos. Então, você quer permear bem ativos, modo contínuo, a fonoforese. Pronto. Cris, uma pergunta interessantíssima aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. A Luana é uma fofa. Todo dia a Luana manda corações para mim, beijos. Ela amou. Seguidora fantástica. Ai, linda. Luana, sempre está presente aqui também. É. E tem vários CR Selects aqui, gente. Que legal. Falando em CR Select, tem uma pergunta da Micaela aqui, que ela está falando assim, Cris, você dá curso de eletroterapia? Aproveita e fala, né? Fazer meu merchan aqui, né? Nossa. Gente, sim. Meu CR... Pedir para ser uma anfitriã da live, né? Ó, eu tenho o credenciamento ICR Select, né? O meu credenciamento, nós temos credenciados no mundo inteiro, cada ano cresce mais, fico muito feliz. Tem vários cursos lá, os meus cursos, eletroterapia, nós temos radiofrequência, nós temos corrente excitomotora, pile ultrassônico, piles, hoje tudo, drenagem linfática manual, né? Drenagem linfática obedecendo realmente o sistema linfático, obedecendo direção, pressão, ritmo. Temos muita fisiologia, muitas aulas, então credenciamento ICR Select. Quem quiser mais informações sobre como se credenciar, envia um direct pra gente aqui no final da live. Gente, eu já vi pra mim, gente, eu vou falar pra Jussi. Coitada de Jussi, eu tô falando pra gente, daqui a pouco as meninas vão mandar pra você. Pra Jussi, você manda só, que ela é maravilhosa. Gente, ó, se tem seguidor meu aqui que não segue Jussi, por favor, segue agora, é sério. Você sabe que o que eu indico são pessoas, professoras, profissionais que eu gosto. Então, Jussi é uma professora que traz muitas dicas legais. Se tem seguidor meu aqui que ainda não segue, se é que ainda não segue, segue ela, tá? Prof. Jussiara Alves, vai aqui em cima e segue Jussi. Gente, é porque assim, CR Select presente. Se quiser se credenciar, né, no CR Select. E outra coisa, eu sei que tem muita gente aqui que está começando na estética. A Cris lançou recentemente no e-book, que eu achei assim fantástico. É como se fosse uma espécie de guia para quem está começando, né, Cris? Também?
Gente, o e-book, esse e-book, Justo, o pessoal me pede há muito tempo, muito. Cris, faz um e-book e eu fiz. São dicas para quem está começando na estética. Esse e-book está maravilhoso, graças a Deus o feedback está sendo muito positivo, porque eu me coloco no lugar de vocês que estão começando. Quando eu comecei, o meu sonho é que tivesse um e-book me contando como agir, o que comprar, sabe, como proceder no início da profissão. E aí, pensando nisso, pensando nos estudantes e nos iniciantes, eu fiz esse e-book. Mas tem muita gente que já é esteticista de muito tempo, que está comprando também, está gostando. E é isso. Até porque eu acho que ninguém sabe tudo, né? A gente sempre está aprendendo a coisa nova. Às vezes a gente, por exemplo, conversando, eu descubro alguma coisa, a própria fibrinha. Eu tenho várias colegas aqui que me agregam muito. Cris, a Priscila, né, do Você na Estética. A gente, assim, Rosa Dias estava aqui, deixa eu te mandar até um beijo para você, apaixonada por você, que ela é especialista em pele negra, Cris. Ah, quem? O nome dela é Rosa Dias. Rosa, ai, Rosa, um beijo, um beijo. Ela é e aí, especialista em pele negra. Eu acho fantástico esse trabalho dela. Faz muita coisa linda. É que você falou, e a gente aprende uma com as outras, né? Gente, eu aprendo com seguidores, eu tô ali passando no feed, vejo uma dica legal de uma seguidora, minhas alunas, minhas colegas, meus professores. Todo dia a gente está aprendendo. O dia que a gente falar, Júlia, que já sabe de tudo, isso é muito ruim. Porque não existe isso. Todo dia é dia de aprendizado constante. Eu quero, se eu chegar até os 100 anos, hoje eu quero agregar uma coisa para a minha vida nova. Então, o aprendizado, gente, é constante, né? Isso é muito importante. Verdade. Gente, depois você está perguntando aqui como adquirir o e-book da Cris, CR. Ó, vamos fazer assim. Quando acabar a live, vocês mandam um direct para a Cris, tá? Pedindo o que vocês querem, que ela manda o link para adquirir, seja o CR Select ou e-book, tá? Não manda para mim não, que essa semana eu tô com a cabeça enlouquecida. Que eu tô em apresentações, Cris, pro meu... Eu não sei se o pessoal que não me conhece, né? Eu tenho um método natural de clareamento de virilhas e axilas, né? Com a base de óleos essenciais, argilas. Menina, eu tô também na semana que abriu as inscrições e eu tô também, Cris, nessa coisa de manda link para um, manda link para outro. Gente, não, ô, Júcia, esse curso é online? É online. O Brasil todo pode fazer. Pessoal, é sério, se inscreva. Júcia palestrou no meu congresso do FEAB. O pessoal ficou assim, ó, boca aberta. Ela palestrou sobre aromaterapia, óleos essenciais, né? Que é uma das expertises dela, além de... Mas é minha paixão mostra. Várias coisas, né? E clareamento de axilas e virilha também, ela palestrou. Eu vi a palestra dela em feira, foi maravilhosa. Então, assim, faça esse curso da Júcia, que tá muito bom. Sério. Muito, vocês vão gostar. O pessoal do congresso ficou louco por sua palestra, Júcia. Louco por sua palestra. Graças a Deus, né? A minha intenção é espalhar mesmo, que eu acho, Cris, que a gente só consegue melhorar, porque às vezes as pessoas falam muito, porque a estética tá assim, tá assado. A gente só vai melhorar a estética a partir do momento que a gente conseguir difundir o conhecimento e boas práticas. Eu acredito nisso, né? E é por isso que todos os dias que eu tô aqui, faço um vídeo, faço uma story, para ter a minha parte para melhorar o mercado de estética. E eu creio que é isso. Uma vez, né? Você sabe que eu faço vídeos, lives, artigos. Falta um minutinho, gente, né? Para acabar essa live, Jesus. Falta um minuto? Já passou. Ai, gente. Vamos despedir? Como é? Tá tão rápido. Você que sabe. Como é que tá seu tempo? Pode começar outra, se quiser. Vocês querem? Então tá bom. Vocês querem que a gente comece outra, gente? Fala aí que já vai reconhecendo em algum lugar. Neide! Vou começar outra, então, daqui a pouquinho. Tá? Que bom, Vandécia. Vamos começar outra. Disso, tá? Viu? Volta pro live, volta, gente, então. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Fiquem aí que a gente já volta, vai notificar, tá bom? Falta o quê? 5 minutos. Pronto, até daqui a pouco, tá? Pronto. Vamos continuar nosso papinho. Tava num papo gostoso, Cris. Tava mesmo. Tá tão bom, gente. Obrigada pela presença de vocês, viu, pessoal? Né, Ju? É tão bom essa live, assim. É muito legal esse carinho das pessoas, né, dos seus seguidores, desse contato. Eu gosto muito. Eu adoro. Por direct, a gente responde, mas não é a mesma
coisa, né? As pessoas não vê Da a live. expressão facial, esse tipo de coisa. Mas você ia contar Que uma bom que a história, sua Cris. volta. Oi? Você ia contar uma história. Ai, gente, esqueci. Por exemplo, que a gente só consegue melhorar a estética a partir do momento que a gente divide a informação, né? Que a gente espalha boas Ah, práticas. lembrei, Aí, verdade, lembrei. Tô comendo muito queijo, esqueci. Ó, você sabe que eu gosto de fazer vídeos, artigos, tudo, né? E doar mesmo, um pouquinho, porque eu acho assim, quando a gente doa, a gente se coloca no lugar do outro, assim como também eu recebo também informações. Então, eu acho que uma troca. E aí teve um colega uma vez que falou assim: nossa, mas você dá as informações, você dá vídeos, dá aula, tudo de graça, você dá o pulo do gato. me falam isso também. Não fala isso pra gente, a gente sofre preconceito, porque a gente gosta de. Essa semana mesmo eu fiz um artigo, eu repostei um artigo, e às vezes eu faço outro, são vários, e live, gente, eu faço uma live sobre isso, explicando, hoje mesmo, né, ultrassom. E o que que me custa tirar um pouquinho do meu tempo para ajudar um colega, ajudar. Você tá entendendo? Eu acho que isso só faz acrescentar na vida das pessoas. Conhecimento é para ser disseminado, gente. Não é para ser guardado. Então, assim, Já quando me se falou foi isso, eu essa falei, época, né? já se foi, então é muito bom. E eu creio muito que aquilo volta pra gente em forma de energia positiva, em volta de luz, sabe? Eu gosto muito disso, assim. Então, é isso. Eu também. Tem até um livro muito interessante, né? Que eu li, eu guardo muita coisa dele para a vida. O nome dele é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, né? Não sei se você já leu ele, Cris, ou já ouviu falar. Não, não. É de Eu acho Deepak que já ouvi Chopra. falar. É legal? É de Deepak Chopra, é muito bom. As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Ah, eu vou ler. É muito Eu vou legal. ler, Jus. É um livro curto, Ai, pequeno, assim, a leitura é gostosa. E, assim, uma das leis que esse livro tem é a lei da doação, né? Ele fala que quanto mais você doa, né, pode ser, não é só bens materiais, né? É você doar de si, né? Você dá a sua atenção, o seu carinho, conhecimento, uma oração que você faz por alguém. Quando você doa esse tipo de coisa, você recebe em dobro, em triplo, né, de Deus, do universo, ou seja lá qual ser superior que você acredite, né? Mas realmente é uma coisa que quem tem esse costume de doar percebe, né? A gente doa, mas a gente também recebe muita coisa de volta, né? Deus eu abençoa acredito. bastante, multiplica. É uma coisa assim fantástica. Ai, gostei. Depois manda pra mim o nome do livro que eu gostei. E é o que eu acredito muito nisso. Demais, assim. Que quando você doa, quando você deseja o bem, você deseja o crescimento do outro, você ajuda o outro, aquilo só vai trazer coisas boas pra você. É a lei da semeadura, gente. Você semeia, Exato, você colhe. com certeza. Vamos lá. Vocês têm dúvidas, gente? Perguntas? Pediram para eu abrir a caixinha de perguntas aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. Não tem pergunta. É porque, Ô, na gente, verdade, obrigada. Tanta mensagem linda. Obrigada, viu? estão perguntando o nome do livro. O nome do livro, gente, é As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Qualquer coisa, depois eu coloco nos stories. Que eu tenho que fechar um assunto dos meus stories hoje também. Já aproveito e já boto tudo. O pessoal tá adorando aqui, perguntando o nome do livro. O livro vai bombar amanhã, vai esgotar nas livrarias e não vão. Eu vou falar, gente, foi por causa de Jus. Vou lá na Saraiva Online, dá o merchan dela, dá o cachê dela. Foi ela que divulgou seu livro. Queria ter um link de cupom de desconto da Saraiva para poder, né? Seria bom, Mas, eu adoro enfim, comprar livro. Nossa, gente. Gente, tem um site chamado Estante Virtual, que é sebo online. Quando eu não tinha condições, até hoje, aliás, às vezes o livro tá barato lá, eu pego lá. Lá são sebos, livros usados também. Livros usados, mas em ótima conservação. Já comprei vários. Tem um livro que é Dermatologia Estética, que era R$ 600 na livraria. Lá eu comprei por R$ 100 na época. Eu fiquei tão feliz. É estante virtual. Estante virtual. Tem livros novos, é um sebo online. Tem livros usados, mas bem conservados. E se não tiver bem conservado, vem escrito assim, ó. Página meio amarelada. Aí eles falam a verdade. Não, o livro tá novinho, tá conservado. Aí se não tiver, uma vez eu comprei um e falei assim, ó, tá conservado, mas tá com a orelha na capa. Aí eu comprei mesmo assim, falei, vai por orelha mesmo, porque tá baratinho. já Então comprei fica lá essa também. dica para vocês que gostam de estudar, de ler. E é livro de estética, livro esse que o Júcio falou, não sei se tem lá, mas tem vários livros. É estante virtual. É muito bom.
Dicas econômicas. Aí, ó, começaram a aparecer as perguntas, Cris. As meninas querem saber, por exemplo, perguntaram aqui sobre eletrolipólise e ultrassom junto. Pode Certo. fazer. Pode. Sabe por quê, gente? Como eu falei para vocês, a própria terapia combinada em muitos fabricantes já vem ao mesmo tempo o ultrassom e a eletrolipólise ali. Mas, ao mesmo tempo. Então, a corrente pode. Mas, quando a gente fala de eletrolipólise com agulhas, né, a percutânea, não tem como, no mesmo local, eu fazer a eletrolipólise percutânea, porque nós temos a transcutânea e a percutânea. A percutânea é com agulhas. Não tem como eu fazer e fazer ultrassom. Mas, se você utilizar lá no fabricante, que os fabricantes disponibilizam a opção da corrente sair no eletrodo, a corrente de eletrolipólise, ao mesmo tempo que está saindo, emitindo energia ultrassônica, ultrassom e eletrolipólise ao mesmo tempo no cabeçote, aí sim. Mas, se você for utilizar no mesmo local as agulhas, não dá, por questão mesmo de adaptação, né? Não tem como. Então, é isso. Aproveitando essa resposta das associações, ultrassom e vapoterapia, ultrassom e eletrolipólise, quais são as ultrassons, gente, Associações, embolou né? tudo aqui. As associações que pode ser feita. Maravilhoso. Ultrassom e endermo. Quem gosta de ultrassom, quem gosta de endermo, pode e deve utilizar os dois juntos. São técnicas muito sinérgicas, pessoal. Pode fazer ultrassom e endermo. Aí tem muita dúvida assim, Cris, eu faço endermo antes, faço endermo depois, né? Você pode fazer os dois. Você pode fazer o endermo antes, você pode fazer o endermo depois, tá bom? Mas, se você parar para pensar que quando você faz ultrassom, você tem uma vasodilatação ali, ok? Se você fizer um dermo depois, é interessante. Por quê? Porque você vai permear algum ativo que você vai utilizar junto ao endermo, né? A maioria dos aparelhos hoje, você pode usar o endermo com um veículo, porque não entope, porque tem a opção de você colocar um filtrozinho de café, você não entope. Então, você utiliza um veículo para melhor deslizar o endermo. Então, se você usou após o ultrassom, você vai otimizar a absorção dos ativos. Porque o ultrassom no modo contínuo ocorre vasodilatação. Se ocorre vasodilatação, eu tenho aumento da permeabilidade cutânea, aumento da permeação dos ativos. Se eu venho com o endermo depois, além de todos os benefícios do endermo, de aumento de oxigenação, aumento das trocas metabólicas, eu tenho também o aumento da permeação, também por conta do ultrassom que eu usei antes. Então, eu uso muito ultrassom e endermo. É maravilhoso. Se você for utilizar antes o endermo, pode utilizar. Porém, não pode ter nenhum resquício de creme ali. Porque se você for usar ultrassom e tiver ainda creme ali, o ultrassom não vai absorver. As ondas ultrassônicas não irão absorver do tecido. O tecido não irão absorver as ondas ultrassônicas. Por quê? Porque, como eu falei na primeira live, o creme tem uma impedância acústica muito diferente da impedância acústica da pele. Logo, pouca absorção. Então, não pode ter, você pode fazer uma massagem modeladora com ultrassom, mas se você fizer antes, você tem que saber, você tem que ter certeza que o creme permeou por completo, porque se tiver creme em superfície, né, ou creme mal absorvido ali, não vai ter uma boa absorção do ultrassom. Por isso que é bom fazer depois do ultrassom. Uma massagem modeladora é ótimo. Você pode fazer ultrassom, você está fazendo e você vem com massagem modeladora. Corrente russa pode. Corrente russa também pode, excitomotora, tanto é que os aparelhos vêm com essa opção, né, de fazer ao mesmo tempo, mas se você for utilizar os eletrodos da corrente russa separado, com ultrassom, não vai poder no mesmo local, pela questão que eu falei da eletrolipólise, porque não vai ter como fazer. Mas, na mesma sessão, você pode fazer corrente excitomotora e ultrassom. Ou então, escolher no ultrassom de alta potência a opção ultrassom mais correntes excitomotoras de eletroestimulação muscular. Pronto. O pessoal quer saber, por exemplo, uma pergunta interessante, quando saber o momento de calibrar o aparelho? Gente, boa pergunta. Por quê? Deixa eu contar uma história para você rapidinho. Eu tinha uma aluna que ela estagiava numa clínica. E aí, um dia na aula, eu ensinava na faculdade, uma das faculdades que eu ensinei, eu fiz o teste de cavitação. Coloquei água no transdutor, liguei a intensidade para o pessoal ver, né, as bolhas se movendo e a cavitação ali acontecendo. E aí ela falou, Pro, eu vou fazer esse teste na clínica,
onde eu estou estagiando. Eu falei, faça, é bom. Isso não substitui a calibragem. Você precisa calibrar ano em ano, geralmente, tá, pessoal? Se você usa muito, 6 meses. Se você não usa tanto, ano em ano, você pode calibrar. E sempre faça o teste de cavitação. Ela falou, Jússi, e meninas, olha essa história. Ela falou que quando chegou lá, ela chegou, escondidinha da dona, foi lá no cantinho, ligou o ultrassom e fez o teste. A água não se moveu, nada, zero. O ultrassom estava mais do que descalibrado. Estava com material piezoelétrico, né? A cerâmica lá, ou é cristal de quartzo, ou é PZT, o titanato, o zirconato de chumbo, seja lá qual for o material piezoelétrico, estava ineficiente. Não estava tendo energia ultrassônica nenhuma. Ela, como ela era ética, né? Ela se sentiu mal, falou assim, as clientes estão pagando, então, para efeito placebo? Para nada? Né? Não está saindo nada. E aí ela veio e falou comigo, o que é que eu faço? Eu falei, você vai ter que conversar com a dona, porque a dona acha que ela não sabe. Quando ela conversou com a dona falou assim, besteira, menina, as clientes não vão ver. Deixa assim mesmo. É mole. Gente. Ai, quando ela me contou isso, gente, me subiu uma coisa assim, sabe? Eu falo, não acredito que ela falou isso. Ou seja, ela estava ciente e ainda mais, ela falando, as clientes não sabem mesmo. Vocês estão entendendo, gente? Ética é tudo. Eu sempre falo assim, Jússi, eu vou responder a pergunta, é ano em ano, tá? De certa forma, assim, de modo geral, a calibragem. Mas ética é aquilo que você tem quando ninguém está olhando, sabe? Tá você e Deus ali, ninguém. Ética é muito isso, é você agir de acordo com o que você não queria que fizesse com você. O que você gostaria que fizesse com você. Fica essa lição aqui nessa live também pra gente, né, meninas? Verdade. Pra gente todo dia colocar a cabeça no travesseiro, a gente dormir tranquila. Que a gente está sendo verdadeiro, nós estamos sendo verdadeiros com os nossos pacientes, que eles se entregaram pra gente. Gente, um paciente está na maca de olho fechado, é o momento máximo de entrega. Você está ali totalmente vulnerável, é ou não é? O esteticista é o profissional de mais confiança que existe. Porque o paciente se entrega às suas mãos. É uma profissão linda. O paciente deita ali, fecha o olho e fala assim, faça o que quiser comigo. Isso é um ato de entrega. Isso é um ato de confiança. E a gente tem que fazer valer a confiança que ele está depositando na gente. Estética é isso. Isso é estética. É boa fé, é amor, é você olhar para o seu paciente como você gostaria de ser olhado. Isso aí, para mim, é fundamental. É verdade, né? Falar sempre a verdade, né? Tem gente que às vezes gosta de enganar o paciente, né? Fala, você vai ficar, né? Olivia, isso aqui. Né? Em um dia. Em um dia, só na cabeça aqui, desse ultrassom. Vou tirar sua gordura, você vai sumir. Pode, né, gente? Não pode. Aqui, tem uma pergunta aqui, meu Deus. Cadê, Senhor Jesus? É porque as perguntas passam rápido. Eu estava lembrando e esqueci da pergunta, mas a menina fez uma pergunta interessante aqui. Peraí. Ultracavitação e após a radiofrequência, se pode utilizar, Cris? Porque são duas não profundo, né, gente? Então... É isso. Não, porque a ultracavitação, né, geralmente aquela de baixa frequência que eu falei para vocês, o efeito lesivo dela é muito grande. Ela causa fragmentação no DNA celular, aumento da caspase 3, apoptose, microtraumas nas membranas dos adipócitos, né? Microlesões nas membranas. Logo, a radiofrequência, por sua vez, é uma técnica que tem um aquecimento mais acentuado, né? A gente sabe que a radiofrequência causa uma neocolagênese. Então, assim, são essas duas no mesmo dia é melhor evitar. Você faz a lipocavitação, ultracavitação, e depois de alguns dias você pode até marcar uma radiofrequência, mas no mesmo dia evite para não sobrecarregar aquele tecido. Pronto. O pessoal quer saber se... Cadê a outra pergunta aqui? A outra disse que a filha dela é Olivia, mas é gordinha. Mas é referência, gente, tá? Um desenho antigo, né? Acho que essa é da sua época, Luciana. O Popeye. Cris deve se conhecer, que era da nossa época. Popeye, Olivia. Justi, só respondendo outra dúvida, essa dúvida, só voltando, a não ser que a fabricante traga no mesmo aparelho, porque ali ele programa para ser sinérgico de acordo com as associações. Se for no mesmo aparelho, sim, aí tudo bem. Tem uns aparelhos mesmo, aqueles... vou falar de marca aqui, que
aquele vela, acho que é o Vela Shape, se eu não me engano, que tem, meu Deus. Que traz o LED, aí tudo bem, porque Ele tem tem toda uma vários, assim, programação, aí sim. Mas ele se você junta, tiver separado, acho que é em dermo, radiofrequência e LED, né? Parece? Ou eu vou ver LED, se alguma tá coisa assim. som. É tudo misturado, Aí gente. sim, é porque eles fazem estudos com eles conjunto, eles fabricam todos os parâmetros para que haja sinergia. Então aí tudo bem. Exato. A Luana perguntou, disse que o aparelho dela de dermo só tem um filtro. Se pode usar veículo mesmo assim? Só tem um filtro? Como assim um filtro? É porque, Não na verdade, entendi. o filtro de café. Ah, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas deixa eu falar. Assim, gente, algumas empresas trazem a opção de você pegar. Sabe o filtro de café, aquele que a gente coa café? Você pegar aquele filtrozinho, ou um TNT, e colocar. Abre o cabeçote, aquele rolete, coloca, fecha o cabeçote rolete e faz o endermo. Então, ele não entra creme naquele. No tubinho azul, certo? No engate ali do aparelho, não entope. Outros fabricantes não têm essa opção, por isso que eles falam para não usar veículo. Não é que o Indermo não pode ser usado com veículo. Ele é maravilhoso com veículo. Sem veículo fica fisgando na pele. O veículo é melhor. Mas alguns fabricantes não fazem essa opção de reter o resíduo e aí pede para não danificar o aparelho, para não usar o creme, né, o óleo no Indermo. Então é isso. Então veja se o seu fabricante dá essa opção de colocar um filtrozinho de café ali dentro para reter. É porque eu queria mostrar assim, eu fico com isso visualmente, mas assim, você abre a ventosinha rolete, coloca um filtrozinho ali, fecha, tem todo um espaçozinho para isso. É. Mulher, meu coração chega acelerou com essa pergunta da Cristiana. Quantas vezes na semana posso fazer lipocavitação? Ó, meu coração, viu, gente? Pelo amor de Deus. Deu uma travada aqui. Voltou. Voltou, Ju, estou te vendo. É porque aqui tá. Parece que começou o temporal aqui. Lá. É a chuva. Perguntou aqui quantas vezes na semana pode fazer lipocavitação em dermo. Menina, não me mata do coração, Quantas vezes não. na semana pode fazer o. Ai, meu Deus, não Lipocavitação. ouvi. Fala aí, Júcia, de novo, por favor. Quantas Quantas vezes na vezes semana pode fazer o quê? lipocavitação? Ai, travou, gente. Lipocavitação. Quantas vezes na semana pode fazer a lipocavitação? Foi isso? Sim. Foi essa a pergunta? Isso. Foi. Foi? Tá. Tá meio travando, mas eu captei. Gente, em média, ultrassom de 3 MHz e ultrassom de alta potência, você pode fazer 2, 3 vezes na semana, tá bom? Ou os que têm os efeitos mais lesivos, que tem cavitação instável, como o ultrassom focalizado, a ultracavitação de baixa frequência, daí eu já indico uma vez por semana. É uma opção de esperar um pouquinho a regeneração daquele tecido. Então, eu opto por fazer uma vez por semana. Agora, os que fazem cavitação estável, tranquilamente, podem fazer 2, 3 vezes na semana sem problema algum, tá? Então, vocês se dividem por isso. Cavitação estável, como eu expliquei na primeira live, que Júcia já deixou gravada. Vocês voltam, quem não assistiu, o que é cavitação estável e instável. Quem quiser ver, quem tá na dúvida. Pode ser feito 3 vezes na semana. Até a Maria perguntou aqui se o Ecos faz ultracavitação. Cris até explicou na live também, gente. Porque o Ecos, ele é um aparelho de corrente combinada, né? Aí não Alta é... potência com 3 eras. Exato. Tá bom? Aí ele faz Cris, cavitação, como todos fazem. Todos fazem cavitação, gente. Todos. todos fazem cavitação. Agora, a A Luana tá ultracavitação... falando nos teus olhos aqui, viu, Jussi? Que olhos são Obrigada, esses? gente. Lindos, né? É de fábrica, mamãe que me deu. Olha, Luana, é de fábrica, Luana, é lindo. Ela falou, que olhos são esses, Jussi? É presente de mamãe. Vai ficar gravada, É gente. lindo. Cris, eu vou ter que encerrar a live, porque tá oscilando muito e a tempestade tá bem forte aqui. Tá chovendo Tá bom, bastante, Jussi. trovejando. Então Viu? encerra. Mas foi ótimo. Mas Vamos assim, fazendo 2 lives, né? acabamos fazendo 2. E assim, gente, depois prometo para vocês que chamo o Cris aqui para falar sobre outros correntes para vocês, tá bom? Responde só essa última pergunta, Cris, que é interessante. Ela pode fazer em derma e pele com flacidez. É uma pergunta interessante. Oi, Fátima. Fátima pode
se você utilizar a pressão em milímetros de mercúrio correta. O que acontece, pessoal, é que muitas vezes a pessoa utiliza a pressão em milímetros de mercúrio altíssima e não obedece os sentidos, né, de fibras musculares, utiliza aleatoriamente, pressão alta, então a pressão em milímetros de mercúrio, nesse caso não. Mas se você utilizar o endermo corretamente, não tem problema nenhum, pode fazer sim. Você vai graduar a pressão em milímetros de mercúrio, né, você vai fazer os movimentos corretos, pode fazer sem problema, pode fazer. Tá, joia. Cris, obrigada. Obrigada mesmo, de Obrigada a coração. você pelo convite. Obrigada a você, Jus. Fiquei muito feliz de receber você aqui hoje, gente. É porque, assim, ela tinha me convidado para uma live com ela, fiz uma live com ela. Eu falei, Cris, depois eu vou chamar para uma live lá no Rio. E aí foi passando, embolou as coisas, mas hoje, graças a Deus, eu tenho essa Cris aqui para vocês. Ela já falou Obrigada. bom dia. Obrigada, Jussi. Obrigada, Jussi, pelo convite. Pode me convidar mais vezes que eu vou vir. E temos que fazer também como é que chama? A réplica, né? Live também, eu te convidando mais uma vez. Pois E é. meninas, obrigada a todas pela presença, pelo carinho, por essa energia positiva. Obrigada por estarem presentes aqui. A presença de vocês é importante pra gente. Queria agradecer a todo mundo que está online. Desculpa de não falar o nome de todo mundo ou não ler a pergunta de todo mundo, mas muito obrigada, viu? A todo mundo que estava presente. Verdade. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Tenham uma boa noite. Fiquem com Deus. Grande beijo, viu? Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Viu? Um abraço no Beijo, coração de tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.